empreendedorismo, encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Eu virei garçom do Outback em 2011 e fiquei até 2014, então eu levava uma jornada tripla. Tinha um vizinho que achava que eu era o maior baladeiro de Goiânia, porque eu chegava todo dia 2 da manhã. Então eu entrava na Sr. Lohan cedo ali, mas não tão cedo, era umas 10, 11 horas da manhã, minha mãe abria a loja, eu ia pra loja, ficava lá até 6, nas 6 eu ia pro Outback até 1, 2 da manhã. Então fiquei assim 3 anos e era o cara mais feliz do mundo. Aí ali foi meu primeiro ponto de inflexão, Luiz, que eu comecei a realmente ganhar uma graninha, era 3 mil que eu ganhava na época. A Sr. Lohan eu mudei de ponto. Então eu sempre falo, não plante uma bela flor no asfalto, porque às vezes você só tá no ponto errado. E nós pulamos de uma venda de 3 para um pico de R$78 mil no novo ponto. E aí fiquei nessa zona de conforto, Luiz, até que em 2019, aí eu te respondo, melhor agora, em 2019, eu tinha um amigo, que é o Paulo Sérgio, que... com muita tristeza, cara, que é uma coisa muito doida, eu tive muitas perdas recentes. O Paulo mora junto com meu pai e com a minha mãe hoje no céu, e o Paulo era meu fã e gostava do meu atendimento. O Paulo era representante comercial, ele brigava, que às vezes em outro podcast falava, era um senhor de bengala, ele falou, porra, Lohan, um senhor de bengala, você tá de sacanagem. E o Paulo, eu ouvia ele chegando, mas era verdade, que o Paulo era um representante comercial que me visitava periodicamente, tipo 3 vezes no ano ele ia lá e eu ouvia às vezes a bengalinha andando e ele entrando na loja. Eu falei, ô Paulo e tal, que bom te ver. E o Paulo queria abrir uma terceira Sr. Lohan. Tinha 2 lojas em 2019. E aí ele queria abrir uma terceira e eu não queria tanto, porque éramos eu e minha mãe como sócios. E só que eu também não gosto de fechar uma porta sem ver o que tá dentro, Luiz. E aí a gente foi num shopping lá em Goiânia. Eu falei, Paulo, gostei desse ponto para abrir uma loja aqui, cara. R$500 mil. Eu não tenho esse dinheiro nem de longe. Tava no Shell, no osso. Quem é do varejo aí sabe, tá no osso. Não tem nada, né? Não tem teto, não tem chão. E ali, cara, pra eu finalizar aqui essa história, ali nascia essa loja de milkshake sem nome, porque a gente passou em frente a uma loja de milkshake, eu tendo trabalhado no Outback, eu sempre tive o sonho de ter um negócio de comida. Porque no Outback era 1.000 clientes por dia, na Sr. Lohan tinha dia que eu não atendia ninguém, então vendia 0. Sério? Quem trabalha com moda aí, galera, sabe que quando você fala, em Goiânia a gente falava assim, pô, tô colado. Não sei se aqui no Rio fala aí, mas quando você tava colado é porque você não vendeu nada, saiu colado, R$0. E ali... eu passei em frente a uma loja de milkshake lá em Goiânia. Eu falei, meu, olha esse negócio, Paulo. Ele, vamos abrir uma pra nós? Falei, calma. Foi assim, Instacall. Vamos abrir uma pra nós? Falei, calma. Olhamos, negócio mais fácil do mundo, Luiz, porque não tem fritadeira, não tem coifa, não tem chapa, você não joga nenhum insumo fora, shelf life tranquilo, validade belezinha. Eu gostei daquele negócio. 2 semanas depois fomos no outro shopping, 3 pessoas na fila, eu tinha vendido um par, era 3:30 da tarde. Tomamos produto gostoso. Ele, vamos abrir uma pra nós? Aí eu falei, negócio fechado. Ali nasceu uma loja de milkshake sem nome, que anos depois veio a ser essa fiel escudeira que eu carrego pra onde quer que eu vá, viu, Luiz? Falei muito, desculpa, foi mal. Não, eu não, você falou... A pressão, porque na verdade o extraordinário ele acontece fora da zona de conforto, né? Então, se você for olhar, grandes empresas, elas preparam seus colaboradores para viver a pressão. O grande erro é permitir que exista pressão interna, fofoquinha, conversa de lado, intriga. Não pode haver pressão interna. A pressão externa é o que alimenta, é o que vai fazer fomentar o progresso. É o que impulsiona, de fato. O time tem que estar junto para os desafios externos. O grande problema é se tiver desafio interno. Porque pensa comigo aqui rapidamente. Sou policial do BOPE. Eu tenho que estar com o meu foco no externo. Imagina se eu estivesse patrulhando e tendo que me preocupar com o que o meu colega está fazendo, se ele está fazendo a demanda dele ou não. É o que eu falo. Não pode Nossa, ter essa pressão. pode. E é questão, né? Da unidade, agrupa e recebe a porrada. Então eu tô aqui com a certeza que o cara que tá comigo tá fazendo. Agora, quando tem a pressão interna, aí ela, na verdade, ela destrói o ambiente. Aí é o líder que tem que entender o porquê que ele tá permitindo que isso aconteça no ambiente que ele tá. Perfeito. Isso é uma teoria minha, tá? Todo emprego que ele tem barreira de entrada baixo, ele tende a ser marginalizado. Eu vou repetir. Todo emprego que a barreira de entrada é muito baixa, ele tende a ser marginalizado. E aí, essa palavra quer dizer a margem de, não quer dizer que ele é um marginal, né? Pelo amor de Deus. Então, ele está à margem daquilo que eu considero como profissional. Então, médicos, cara, estuda 10 anos, barreira de entrada dificílima, ele escreve na porta da casa dele, no Instagram dele ele bota doutor, bota no carro, ele explica para a família toda que ele é médico, porque a barreira de entrada é muito alta, então ele é uma autoridade única naquele fator.
Já tem uma chancela. Já né? tem uma chancela, né? Doutor. Preocupa muito dentro desses erros, um erro clássico, que é a ausência do dono. O dono, ele... Não é que o olho do dono engorda o gado, mas o olho do Vitória. Nós, em 3 anos, montamos 3.200 cozinhas. Em média, 1.000 cozinhas por ano. E o que é inteligente é uma cozinha onde você pensa em alguns aspectos: sustentabilidade, segurança alimentar, fluxo, a redução de consumos energéticos, são utilidades, menos gás, menos água, menos luz. Que entra na sustentabilidade, né? Que Isso. hoje não, que é um ponto também importante. Né? E esse último ponto aqui, que é o jogo da velocidade, é o jogo da agilidade. Então, Publicidade, eu falo isso toda vez, toda campanha eu falo isso. Boa publicidade não é o que você fala sobre você, é o que os outros falam sobre você. E bom resultado ou mau resultado depende do que você pensou na estratégia. É isso. Hoje a Havaianas vale mais do que ela valia antes desse comercial. Erraram. Hoje a gente atende gente de 3 anos de idade a 80. É sério, parece que é brincadeira, mas pode olhar nossas fotos no Instagram. Eu atendo gente de 3 a 80. O que eu entendi? Eu, Marcelo, entendi. Eu entendi que as pessoas hoje, o evento não pode ficar fechado somente a galera jovem. A galera de 18 a 25, 18 a 30 anos. Eu entendi isso, que a galera de 30 a mais precisava também ter acesso a eventos na qual ele conseguisse levar Filho. esposa, Sogra. pai, mãe, cachorro, papagaio. E ter uma tranquilidade Então também pra eu queria, curtir. o meu pensamento é, em todas as minhas casas, eu queria até fazer maior, tá? Ainda não consegui, mas Vai conseguir. o nosso espaço Kids tinha que ser maior. Por quê? Eu vou falar sobre quando você chega em casa, final de semana, nós homens, né, lá, principalmente na Baixada Fluminense, todo mundo vai para um bar, todo mundo vai para algum lugar e tal. Mas e a esposa em casa, que cuida do filho a semana toda, que quer curtir com o marido também, mas o marido também quer curtir os amigos. Ele quer curtir um show também. Então eu consegui juntar filho, marido e mulher e muita família junto lá. Eu consegui juntar, eu não sei como, mas esse foi sempre o meu pensamento. A questão de você pegar, eu quero escutar um pagode de qualidade, mas eu quero levar minha mulher e não tenho com quem deixar meu filho. Não tenho com quem deixar meu filho, não. Lá tem um espaço Kids muito bacana, na qual ele fica do lado, olhando o filho dele brincar aqui. Ele fica com a esposa dele que... Na época da reforma, o CNI, você passava no Shopping Nacional, o CNI comprou uma propaganda inteira falando assim: reforma tributária, excelente para o povo brasileiro, que não sei... Inclusive fazendo propaganda política. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é um absurdo, cara. Esse cara é um crime. Mas estava lá. Por quê? De um diretor de teatro. E ele me levava para espaços culturais, espaços bonitos, refrigerados, reformados e sem nenhum público, principalmente no período da tarde. E aí eu juntei as duas coisas. Tem um amigo meu que ele fala que eu junto coisas que não fazem sentido nenhum. E acabam fazendo sentido. Mas nesse caso foi a ociosidade dos espaços culturais, aquela estrutura maravilhosa e a minha necessidade de qualificar as pessoas. Então, no período da tarde, primeiro eu vou ao espaço, combino isso com a pessoa. A diretora dos espaços normalmente adoram, porque elas têm problema de público à tarde. Então, um turno fica na loja e outro turno faz uma visita cultural guiada e logo depois eu converso sobre trabalho com essas pessoas. Numa terça. Numa quinta-feira eu levo o outro turno e converso. Conversas bem práticas, por exemplo, ticket médio. Qual é a pergunta que faz para você comprar, por exemplo, o catupiry junto com o meu pão de queijo e aumentar meu ticket médio? Né? Qual é o procedimento que eu faço quando tem fila na loja, por exemplo? É muito natural que o nosso time fique nervoso quando tem fila. Afinal de contas, tem um monte de gente querendo comprar. Aí lá eu treino o seguinte: não, é esse momento que a gente tem que ficar super calmo. A gente está fazendo sucesso. As pessoas estão querendo consumir com a gente. E ao ficar calmo, como que eu procedo com o cliente? Cada cliente é o seu cliente, é aquele atendimento. E aí é um papo bem prático. Eu escrevi isso, chama Treinamento Cult, está no livro. Ganhei prêmio Ser Humano em 2019 na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Que legal, ué. Isso. Tive a honra de palestrar na convenção de vocês. E aí ensinando algumas técnicas, por exemplo, jamais puxar a orelha nesse momento, né? Se tiver promoção para fazer, por exemplo. Então, nesse treinamento Cult, quem vai ser promovido de atendente a monitor, eu anuncio, entrego um certificado, as pessoas batem foto. Quanto mais prático, melhor. Então, por exemplo, eu procuro sempre levar um copão.
aí leva o copinho do requeijão, aí ensina a pergunta. Então, essas pequenas técnicas que fazem toda a diferença estão no livro. Eu escrevi para o prêmio e dei uma palestra lá na convenção de vocês, e dizendo assim, poxa, se não tem espaço cultural, pode levar eles para visitar uma Heineken, uma Coca-Cola, um frigorífico, que imagina, a pessoa trabalha com picanha e num super frigorífico, onde tem um projeto social, como vocês me contaram. Isso também é cultura, isso também é ampliar o horizonte, sabe? De líquido. Quando eu falo de vinho, de curadoria de vinho, eu insisto que você tem 1000 vertentes para agradar, aplacar a demanda do mercado. O mercado ele vai te contar que o Chile é o maior exportador de vinho do Brasil. Mas quando o cliente quer um produto de valor agregado mais alto e valor de ponta alto também, ele quer gastar seus R$400, normalmente o Chile não é essa origem. Sim. Então, isso é só uma dicotomia que o mercado vai te mostrando ao longo do tempo. Aí você vai aprendendo que tem macetes. Você tem a Itália, por exemplo, é mais democrática nesse sentido. Você tem tanto vinhos ali de entry level, que a gente chama, os vinhos de entrada, como médios, como grandes vinhos, que são famosíssimos no Barolo, Brunello, os Montaltinos, os vinhaços italianos. E você vai aprendendo que o trabalho prévio, ele é 98% do negócio. A degustação do líquido, ela é... Sabe, um bom exemplo que eu dou quando eu faço treinamento, capacitação, você sabe quantos vinhos da mesma uva e da mesma região e com estilo parecidíssimo tem, quando eu vou falar da Sangiovese, por exemplo, que é uma uva clássica da Toscana, Itália, tem para lá de 5.000 rótulos. Então, assim, a probabilidade do teu vinho ser o melhor desses 5.000 é baixíssima. Exato. Então, é muita pretensão nossa acreditar, nossa, aqui eu sou o melhor degustador de vinho. Eu posso ser o melhor degustador de vinho, mas 99% do trabalho não é sobre o líquido. Até porque dos clientes que frequentava, né, que já começava a vir de gente de outros lugares, até porque meu pai e minha mãe, eles eram muito receptivos, né? E nessa época também eu já trabalhava com meu pai, minha mãe e irmã também. Todos vocês trabalhavam lá? Eu nunca trabalhei para ninguém, só trabalhei para meus pais mesmo, né? E por isso que eu falo que eu tenho comércio no sangue mesmo, né? Desde criança eu sempre tive dentro do comércio. E aí teve um cliente, que é o Bananada, que é o Fábio Bananada, ele falou, Márcio, vamos fazer uma roda de samba aqui. Meu pai, vamos embora, vamos começar uma roda de samba. E aí, muito tímido mesmo, começou uma roda de samba no Beco. Às sextas-feiras, e aproveitando aquela galera que estava ali. E a partir desse momento, começou a se fazer um movimento de samba naquele pedaço. Né? Isso foi em que ano? Isso foi em meados ali de 2002 para 2003, mas ainda era Ponte da Lapa, não tinha nada a ver com o Beco do Rato. 23 anos, né? Era mais ou menos, foi mais ou menos nessa época. E aí começou uma coisa muito íntima, né? Muito tímida, assim, ali, sem muito som, não tinha nada disso. Era bem informal mesmo, né? Naquela época a gente tinha duas grandes casas na Lapa, que era o Ricenário e o Carioca da Gema, né? E o Beco, ele começou com essa roda informal, e é muito engraçado, muito legal isso, porque a gente voltando o tempo e olhando hoje quem está no cenário do samba, foram justamente essas pessoas que estão hoje em ascensão, crescendo, né? Que frequentavam aquela roda na época. Que é o Mosquito, o João Martins, o Inácio e vários outros, sabe? Artistas que estão aí crescendo, que frequentavam aquela roda. Uma roda começou informal, que tomou uma dimensão muito grande ali, né? Era de graça, e as pessoas... Era um espaço que dava acesso às pessoas, porque o Ricenário e o Carioca da Gema era um ponto que você tinha que pagar, era caro na época, né? E o Beco do Rato, ele surgiu dessa forma, mas ainda como Ponte da Lapa. Porque o Beco do Rato, ele foi dado nome de uma forma muito engraçada, porque como ele era um beco, né, um espaço beco sujo, e toda vez que a gente chegava de manhã para abrir a casa, tinha carteira jogada, tinha preservativo. Aí meu pai falou, isso aqui é um beco cheio de ladrão, rato. Ele tinha rato que ficava ali. É porque aquele pedaço da Lapa era muito sujo, né? O pessoal, a Lapa, acho que o pessoal contabilizava dos arcos para lá, dos arcos para cá, ele era abandonado. E isso foi passado, né? Quando meu pai, a gente se relacionava com os clientes ali, e aí o cliente, vamos lá pro beco. Aí vamos, ali é um beco de rato. Aí meu pai, vou botar o nome da casa de Beco do Rato. E aí... E pegou. Pegou. E aí ele tirou lá a Ponte da Lapa e colocou o Beco do Rato. E assim surgiu o Beco do Rato. Bacana. Bom, história é boa. E aí, assim, ainda, né? O SAMU é sorriso, abraço, música e urgência. Por que sorriso?
Porque quem tem um AVC não ri, uma boca cai. Então você fala para a pessoa fazer um sorriso, ela não consegue fazer o sorriso, ela fica torta. Abraço, você sempre tem uma dor impossível de levantar, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Então você não consegue abraçar. Música é porque se você pedir para alguém falar, ela não consegue falar, ela fica totalmente ela não fala bem, ela fala toda torta. E o de urgência vai para o hospital, porque você tem 4 horas e meia para ser socorrido. Se passar de 4 horas e meia, ou você morre, ou você tem sequelas que difícil. Rever tempo que vocês gastaram da primeira conversa para o dia que... eu vi o vídeo do Guilherme. 2 de março ficou o dia do lançamento? 4 meses? Foi menos. 3 meses. Uau! 3 meses. Então, mas é aquela coisa, né? Você tem que observar ferramentas de produtividade que também estão surgindo no mercado, né? A gente está aqui falando mais do mercado fitness, só que todo mundo pode fazer as coisas. Basta, né, entender como que tá indo a onda no momento. Vocês entenderam rapidinho, né? A gente foi do 0 a 1 em 3 meses. A gente foi de uma conversa de noite entre 2 amigos para o lançamento da plataforma no Brasil inteiro em 3 meses. Isso é um diferencial também. Porque quando se perde tempo nesse timing aí... A plataforma, então, tem 20 dias de lançada, é isso? 22. 22 dias de lançado, já tem clientes transacionando, funcionando e rodando. Sim. Hoje a gente já tem mais de 30 profissionais, mais de 100 clientes. O número de logins a gente já perdeu um pouco a métrica. E estamos em constante expansão. Boa, muito bom, cara. Parabéns mesmo, porque é difícil, né? Botar uma plataforma dessa no ar, ter engajamento, né, do público, de profissionais. E como é que funciona? Olha, a Dominus, ela tem uma característica muito, muito importante. Nós somos a maior do mundo, 23 mil lojas. Nossa, 23 mil. 96 países e maior faturamento do mundo. Porém, nós somos a pizzaria de bairro. A nossa concorrente é a pizzaria do bairro. Então, a nossa área de entrega é 1 milha, no máximo 9 minutos da loja. Então, nessa milha, que é onde eu trabalhei muito em Belo Horizonte, você tem que ser conhecido na igreja, no culto, na escola, banco, escritórios. Você tem que ser o que a gente chama do pizza guy. Você tem que ser conhecido em toda a sua área de entrega. Quando você fala você, é você pessoa? Pessoa e loja. Pizza, ou a loja? Você e loja. Porque a loja, ela vai chegar até o banco, não com um panfleto, também com um panfleto, mas eu tenho que ir, como franqueado, me apresentar. Boa tarde, quem é o gerente geral da agência? É o senhor, tudo bom, senhor Luiz? Tudo bem? Eu sou o proprietário aqui da Dominus, que abriu aqui na porta, e quero fazer uma parceria com vocês, com fraternização, e o produto... Ter esta visão me fez pensar... eu aprendi a ser mais estrategista. Porque eu precisei aprender a pensar em novas estratégias com a nova realidade que eu estava vivenciando. E aí isso hoje me tornou uma profissional de RH muito melhor, porque hoje, além de toda a teoria que eu aprendi na minha vida inteira, de tudo que eu apliquei a minha vida inteira em grandes empresas, hoje eu consigo olhar um pequeno negócio e falar, poxa, isso funciona, porque eu vivi isso aqui na prática. A 9 veio muito forte, usando a base dele de clientes já, né? Então acaba que o cliente que era iFood, antigamente, que não tinha 99 Food, quando o 99 Food entrou, foi diretamente impactado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Começou a consumir na 99 e tá ali, né? Agora, um dos problemas que você tocou aí, que eu vejo, quando a gente olha pro restaurante, né? É questão logística mesmo, né? Tivemos diversas lojas que tiveram um problema de entrega no iFood porque não tinha motoboy do iFood. Né? Enquanto o 99 estava tendo rotatividade e tudo mais, no iFood não tinha. Principalmente quando o shopping tinha hub logístico do iFood. Entendi. Tinha hub logístico do iFood, que aí... E aí pior, né? Porque nós, restaurantes, despachávamos o pedido ia para o hub e ficava lá. E aí o cliente falava, pô, mas meu pedido já saiu há 20 minutos da loja. Nossa. Porque ele coleta, entende? Entendi. A conta que quem tá assistindo tem que sair daqui e fazer custo por entrega.
Porque muitas vezes as pessoas não fazem. Eu tenho um motoboy que é fixo, recebe quanto? Ele recebe tanto de diária, sei lá, dependendo da contratação, e mais tanto por entrega. Variável na entrega. Tá, quantas entregas ele fez no mês? Aí multiplica aqui a quantidade de entregas pelo variável, soma o fixo aí dos dias, divide pelo total de entrega, você tem seu custo por entrega. Beleza, aí você já sai de... Qualquer entrega que você faça, você já sai de 10, 11, 16, 20, 25%, que já sai para o seu motoboy. Aí você ainda tem que botar CMV, taxa, dependendo da maquininha do cartão. Então, para mim, essa é a primeira conta para fazer, cara. Quanto custa para eu fazer uma entrega? Independente se ela vai ser R$40 ou 180. Qual é o meu custo por entrega? A produtividade dele, né? Total. Auto fogo de palha. Simplificar não significa pagar menos? Chama alta. Simplificar não significa pagar menos. Em tese, nós diminuímos os 2 impostos, mas estamos indo para uma alíquota de 30%. É isso. E vários setores que sequer eram tributados vão ser tributados. Não há que se falar aqui na reforma de consumo do Brasil de neutralidade, mas sim de aumento de carga tributária. O único aspecto... Uma alta fogo de palha. Restaurante quebra mais por desorganização do que por crise econômica. Chama alta, gente. Chama alta. Chama alta. Falar gestão de restaurante, eu tiro o meu chapéu, eu respeito muito, porque é uma ciência. É uma ciência. É uma mini indústria, gente. Pensa que é uma mini indústria. Você compra peças de carne e aquilo tem que sair as porções adequadas para o cliente. Então, assim, fazer a gestão disso no sistema, no estoque, E aí chama altíssima. E num lugar que a margem não é grande, né? A margem é apertada. Então, se você... Estado do imóvel... E aí depois você tem o ponto de equilíbrio. Até você atingir o seu ponto de equilíbrio, que vai demorar mais 2, 3, 4, 5 meses para você atingir o seu ponto de equilíbrio. Se você for contar ali nos meses, você está colocando aí numa média da assinatura do contrato do franqueado, aí ele alcançar o ponto de equilíbrio, você tem aí quase um ano de operação que tá rodando aluguel, tá rodando outros custos, funcionário e tal. Já tem custos ali rodando, implicados naquela operação, mesmo ainda antes dela iniciar a começar a rodar de fato, né? O repasse já não. Você assinou o contrato agora em março, você assume em abril, né? Então, assim, é o caminho, é como a gente costuma falar lá na empresa, assim, é o caminho mais curto de você assumir. Essa é uma realidade, né? É o caminho mais curto. Se vai ser o melhor ou não para você naquele momento, vai depender, e aí na tecla que eu sempre bato, que é o alinhamento de expectativa, que é o sucesso do franchising, que eu falo de todas essas empresas nas quais eu trabalhei. Os franqueados de maior sucesso são os que tiveram um alinhamento muito bem feito no momento da entrada. Cara, é assim, que é o alinhamento de quanto ele tem que trabalhar para aquele negócio dar certo, quanto ele tem que investir, quanto ele quer ganhar com aquele negócio, quanto mais ou menos? É 5 mil, é 10, é 15, é 20, é 30, é 50, né? É 2. Depende muito de cada um, do momento de cada um. Você quer trabalhar perto de casa, longe de casa? O que faz sentido para você? Então, quando você tem essas perguntas muito bem alinhadas, esse alinhamento de expectativa faz com que o franqueado tenha sucesso mais... tenha pelo menos uma vida ali, uma vida útil naquela franqueadora muito mais longa, quando você alinha... É isso que move o teu coração. É óbvio que tem muito empreendedor que fala, cara, mas eu só vou empreender se eu for apaixonado. Não, tem muita coisa que vai dar certo pela tua vontade. Mas quando você encontra paixão na parada, aquilo dali se torna um pouco mais fácil de você lidar com os altos e baixos. Cara, tem um livro que eu indico para todo mundo, eu amo esse livro. Esse livro mudou muito a minha forma de enxergar, que é o Comece pelo Porquê. Animal. Então você começar um negócio pelo porquê você está começando esse negócio, você tem um propósito muito forte, isso vai te ajudar muito no médio e longo prazo você conseguir alcançar os seus objetivos